Olá, bom dia. A nossa live de hoje é sobre a Revolução Francesa. Deixa eu fixar o tópico aqui. Olá, bom dia a todos. Nossa live de hoje então é sobre a Revolução Francesa. Deixa eu fazer uma breve apresentação então. Meu nome é Brenner, eu sou mestre em ciência política e tenho esse canal aqui no Instagram sobre aulas, videoaulas e dicas de filosofia e história para os alunos do Enem, ok? Bom, então vamos lá, sem maiores delongas, começar a nossa live sobre a Revolução Francesa, tá? Um assunto extremamente importante, um assunto que cai muito no Enem, ok? Então vamos lá. O que foi a Revolução Francesa? Esse tema é extremamente importante e relevante para vocês. A Revolução Francesa, ela também é conhecida como a Revolução de 1789, tá? Eu vou dar uma dica para vocês gravarem essa data, que essa data é muito importante para vocês. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que abalou a França. Basicamente, entre as datas 1787 e 1799. Mas a Revolução Francesa, ela alcançou o seu clímax, o seu ápice, em 1789. Por isso que ela ficou conhecida como a Revolução de 1789. Então essa data é extremamente importante para vocês, e se vocês quiserem usar a dica, a estratégia que eu uso para se lembrarem dessa data é 1789, né? Fica essa sequência, 789, para vocês fixarem essa data, 1789, para quando perguntarem quando foi a Revolução Francesa, vocês poderem responder com segurança, 1789, ok? A gente vai falar muito sobre essa data hoje. Bom, o que a Revolução Francesa fez? Ela acabou com o antigo regime na França, tá? E ela se distinguiu de outras revoluções, porque aconteceram também outras revoluções. A Revolução Francesa, ela foi a mais sangrenta do Ocidente, principalmente ali no século XVIII, que foi quando ela aconteceu no século XVIII, ok? E a Revolução Francesa, ela foi a mais significativa de todas as revoluções, porque também houveram outras. Houve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana. Eu vou falar um pouco também mais sobre a Revolução Americana aqui para vocês. Bom, aí vocês me perguntam, quais são as origens? Quais foram as origens? O que desencadeou a Revolução Francesa? Tá? Como estava a França naquele momento ali no século XVIII? Eu trouxe para vocês o que desencadeou a Revolução Francesa em 17 pontos específicos, ok? Bom, o que estava acontecendo na França então naquele momento? O feudalismo, ele já estava extremamente enfraquecido. Não dava mais, não cabia mais o feudalismo. Chega, ninguém queria mais. A elite francesa estava cada vez mais numerosa. Sabe os lambibotas, os aspones? A elite estava gigante, numerosa. Chega, não dava mais esses aspones. A burguesia estava cada vez mais rica e a burguesia queria cada vez mais o poder. Os pequenos donos de terras, eles queriam para si os mesmos direitos do que os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários, os grandes senhores feudais. Os pequenos produtores, os pequenos donos de terra queriam os mesmos direitos para eles, porque não havia essa igualdade, ok? Esses mesmos pequenos donos de terra, eles também queriam se ver livres do feudalismo, até para eles poderem aumentar a posse das suas terras, poderem ter mais terras. Eles queriam isso. A França, como que estava a França então nesse momento? Era um país extremamente populoso, muito, sabe? O padrão de vida, com muita grana entrando na França, o padrão de vida aumentou
aumentou muito. E aí os franceses estavam vivendo mais também, justamente pelo padrão de vida que aumentou em virtude de muito dinheiro ter entrado na França. Bom, olha só, um dado interessante aqui. De 1715 a 1800, ou seja, em apenas 85 anos, a população da França dobrou, tá? E aí, na data de 1789, a França já era o país mais populoso da Europa. Uma população maior, o que acontece com a população maior? Demanda por mais alimentos e mais bens de consumo. E isso também aconteceu na França naquele momento. A população estava vivendo mais, o país estava crescendo, beleza? E o que continua acontecendo? Cabe aqui um parêntese do que estava acontecendo um pouco antes da Revolução Francesa. Em 1730, foram descobertos aqui no Brasil novas minas de ouro. E essa informação chegou lá na Europa. Nossa, descobriram muito ouro numa terra lá, longe. Beleza, aí o que eles pensaram? Não é que a França veio aqui pegar o nosso ouro, mas a informação chegou lá, de modo que, nossa, é mais ouro, é mais dinheiro aqui pra gente. Então, essa informação virou um alvoroço lá principalmente na França. Em Portugal também, mas na França também, em Portugal principalmente, tá? Mas na França também, quanto desse dinheiro vai pingar aqui pra gente, vai ser bom aqui pra gente. Só que aí, ok, isso foi em 1730, só que em 1770 veio uma crise econômica e aí diversas revoltas começaram a se tornar frequentes na França, ok? Os argumentos para a necessidade de uma revolução, de uma revolta, de uma nova revolução, já estavam na mesa os argumentos. É necessário uma revolução, é necessário mudar o que estava acontecendo. O pessoal já estava discutindo isso. Os intelectuais do momento, os intelectuais da França, naquele momento, eles citavam principalmente René Descartes e John Locke, justamente para justificar a necessidade de uma mudança, a necessidade de uma revolução. Só uma revolta para se aplicar os ideais dos iluministas, tá? Basicamente e principalmente Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke, ok? Só uma revolução para justificar o que os iluministas, que todos já estavam mortos nesse momento, tá? Já é um momento após o iluminismo, tá? Mas os ideais deles, as ideias deles, o que eles falavam, estavam em pauta. Os intelectuais do momento usavam isso para justificar a necessidade de uma nova revolução, ok? E como nós estamos falando de século XVIII, no século XVIII, então, houveram diversas guerras, batalhas, conflitos, guerras mesmo. E aí o que acontece quando se ocorrem muitas guerras? O país gasta muito dinheiro, o país fica no prejuízo. E aí, qual é a conduta? O que alguns países fazem quando ele está no prejuízo? Qual é a conduta? O que alguns países fazem? Aumenta os tributos, aumenta as taxas, que já não eram poucas, já não eram baixas. O país já era extremamente tributado, as pessoas, todos os cidadãos, mesmo os pequenos, os camponeses, os trabalhadores, eram tributados. E o que a França fez também? Aumentou ainda mais os tributos, aumentou ainda mais os impostos. Isso gerou ainda mais confusão lá na França, ok? E aí, como eu falei que a Revolução Americana, a Revolução lá nos Estados Unidos, se deu mais ou menos na mesma época, na verdade a Revolução Americana se deu só 2 anos antes da Revolução Francesa, mas aconteceu exatamente a mesma coisa lá nos Estados Unidos, essa tributação a mais, aumentar os impostos. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles se recusaram a pagar um novo tributo que foi imposto pelo rei da Inglaterra. Os Estados Unidos falou, não vou pagar, e não pagaram. E aí deu mais confusão, mais conflito lá nos Estados Unidos também. E aí o que os reis
tentaram fazer para conter um pouco essa confusão? Eles tentaram impedir a revolta da aristocracia e eles buscaram apoio, tá? A aristocracia também estava muito revoltosa, querendo confusão. O que os reis fizeram então para conter a revolta, principalmente da aristocracia? Eles buscaram apoio na burguesia não privilegiada, porque era basicamente duas burguesias. Uma burguesia privilegiada e uma burguesia não tão privilegiada assim. Uma pagava mais impostos, tinha mais privilégios do que a outra. Então os reis buscaram esse apoio da burguesia não privilegiada e buscaram apoio também dos camponeses. Beleza? E aí agora eu vou falar para vocês uma questão muito interessante também, que são basicamente as causas da Revolução Francesa. E aí é interessante uma observação, o seguinte: as causas da Revolução Francesa nunca foram uma unanimidade dentre os historiadores, beleza? Mas basicamente as causas foram essas a seguir que eu vou falar para vocês, tá? Eu trouxe aqui para vocês 6 causas. Bom, primeiro, a burguesia estava enfurecida, estava com raiva, tá? Pois, o que aconteceu com a burguesia? Por que eles estavam com raiva? Eles estavam cada vez com menos poder, a burguesia estava cada vez com menos honra, a burguesia estava cada vez com menos cargos públicos. Então a burguesia estava realmente, de fato, enfurecida. Os camponeses queriam ficar na deles, quietos. Não mexe comigo, eu não quero mexer com ninguém, ninguém mexe comigo também. Os camponeses queriam ficar na deles e não queriam, de jeito nenhum, apoiar o feudalismo. Óbvio, os camponeses não apoiaram o feudalismo e queriam ficar só quieto na deles mesmo, ok? Os filósofos do iluminismo, principalmente esses que eu falei para vocês, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Rousseau, nunca, até aquele momento na França, nunca eles tinham sido tão lidos, tão estudados. E aí a conclusão que os filósofos da época, os intelectuais da época, a conclusão que eles chegaram é: os filósofos do iluminismo tinham razão. Então eles foram muito citados e estudados, ok? A participação francesa na Revolução dos Estados Unidos, que a França teve uma certa participação lá, isso basicamente quase levou a França à falência, tá? A França, como eu já falei, era o país mais populoso da Europa naquele momento, tá? E aí o que aconteceu? Era o país que tinha mais gente, era o país extremamente populoso, o maior da Europa em termos de população. E aí passou por essa crise que eu citei também. Nessa crise gerou uma entre-safra, tá? Que gerou uma crise ainda maior, uma crise econômica, e isso gerou também mais inquietação no povo francês. Falou: gente, olha os rumos que o nosso país está levando. E aí, a monarquia francesa, que já estava enfraquecida, se mostrou incapaz de lidar com a pressão. Vocês me perguntam, quem era o rei nessa época da Revolução Francesa, o rei francês? Era Luís XVI. O Luís XVI, vou falar um pouco mais sobre ele, mas basicamente era um rei extremamente fraco, não conseguia lidar muito com as pressões, com as questões que vinham contra ele, não conseguia muito bem administrar. Era um rei que não tinha muito carisma, então era um rei que não era muito do gosto do pessoal, do gosto francês, tá? Eles não curtiam muito. Era um rei, de fato, muito fraco. Luís XVI, tá? Mas a gente vai falar mais a respeito dele. Bom, com essa crise econômica que eu falei que estava acontecendo na França nesse momento, no século XVIII, em 1787, com a França em crise, como se fosse o ministro das finanças, não tinha essa nomenclatura, tá? Mas era um cargo semelhante ao ministro das finanças. O que o ministro das finanças fez? O que ele propôs? Ele propôs uma nova reforma. Ele propôs, e qual foi a reforma? O que foi isso que ele propôs para conter a crise econômica? Taxar ainda mais os mais ricos, beleza?
Basicamente, quando as pessoas não sabem o que fazer, não, vamos criar mais impostos aqui que a gente está precisando de grana. E ele fez isso também. A Assembleia se recusou a bancar essa proposta desse ministro das Finanças francês, tá? Eles se recusaram a falar, não é isso que vai suprir o déficit orçamentário. A Assembleia, nesse momento, não era um poder legislativo, ok? Mas era uma Assembleia, tá? Então, isso é antes do poder legislativo. Mas essa Assembleia falou, não vou bancar, não é isso que resolve. O país está em crise, está em confusão e não vamos seguir por essa linha aí não, que vai dar ruim. E aí o rei Luís XVI teve que ceder. Mais uma vez ele teve que ceder. A pressão, estava muita pressão em cima dele. E aí ele convocou os Estados Gerais. Isso, meus alunos, em maio de 1789, tá? 1789, nessa data, nesse ano do ápice da Revolução Francesa. Nessa pressão que o rei Luís XVI estava sofrendo, igual eu falei, muita pressão em cima dele, ele concedeu, dentre outras coisas, é porque é muito importante eu trazer isso para vocês, ele concedeu liberdade de imprensa. E aí o que aconteceu? A França ficou inundada de papéis e panfletos e jornais e comunicados, inundada de papel, falando sobre a Revolução Francesa. O que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que a França tinha que fazer, o que não tinha que fazer, quais os rumos tinha que seguir. Muito papel, inundado mesmo de papel, tá? Justamente por causa dessa liberdade de imprensa aí. Esses Estados Gerais que o rei Luís XVI convocou, eles se reuniram em Versalhes em 5 de maio de 1789, tá? Basicamente para decidir como vai ser essa votação, como vai se dar isso aí, tá? Como seria essa votação? Os deputados queriam uma nova Constituição, tá? Isso, os Estados Gerais reunidos para ver os novos rumos da Europa. Da França, ok? Então, os deputados queriam uma nova Constituição, ok? Normal, faz parte do papel deles. Mas já o rei, a aristocracia, o clero, a igreja, os camponeses, meio que estava cada um por si nessa aí. Então meio que não conseguiram muito entrar num consenso, não conseguiram decidir muitas coisas não, tá? Bom, com essa crise econômica, crise civil, o que aconteceu? Houve ainda mais um desabastecimento também de alimentos na Europa. Com isso, houveram também conspirações. O bicho estava literalmente pegando na França. Todo mundo conspirando, todo mundo querendo novos rumos, ok? O povão, a massa, os franceses, principalmente ali em Paris, eles estavam se rebelando. E os camponeses também estavam se rebelando, principalmente contra os senhores feudais, contra os senhores de terra. Então estava todo mundo também se rebelando. A burguesia, ela ficou com medo, tá? Porque, a galera tá se revoltando. O povão, as massas, os pobres, essa galera vai se revoltar, vai sobrar para mim. A burguesia, então, ficou com medo. E aí, a Assembleia Nacional Constituinte, ela precisava conter o povão, precisava conter também os camponeses que estavam revoltosos e querendo atacar os senhores feudais, tá? De novo, o rei Luís XVI teve que ceder, tá? Ele aboliu, nesse momento, o sistema feudal. E aí também ele aproveitou e isentou algumas pessoas de alguns impostos. Ele diminuiu a carga tributária, tá? Mas isso não foi suficiente para conter a crise. Isso foi apenas ali apagou um incêndio de momento ali. Mas o mais importante disso tudo é que ele acabou com o feudalismo nesse momento, tá? O rei Luís XVI, tá bom? Foi daí, pessoal, olha só que interessante, que importante, que relevante para vocês entenderem isso e para as provas de Enem, para vocês colocarem isso também na redação de vocês do Enem. Foi daí, então, que surgiu, olha essa data, 26 de agosto de 1789, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Um acontecimento histórico extremamente importante no ápice, no meio da confusão da Revolução Francesa, tá? Surgiu esse documento aí.
O que esse documento basicamente trouxe? Proclamou a liberdade, a igualdade, a inviolabilidade da propriedade e a resistência das pessoas, ok? Muito importante. Bom, e aí meio que a França mudou para um novo regime. De fato, nesse momento era um momento de transição, de deixar o antigo regime e veio a acontecer na França esse novo regime. O que se tornou? O que veio a ser esse novo regime? Bom, essa Assembleia Nacional Constituinte aboliu então de vez o feudalismo. O feudalismo deixou de existir na França, tá? Suprimiu velhas ordens monárquicas que vinham desde sempre, tá? Trouxe igualdade civil entre todos os homens, tá? Isso de igualdade civil entre todos os homens, você pode até estar me perguntando agora, beleza, professor, e a escravidão, então? Porque se tem igualdade civil, não pode existir escravidão. Exatamente. Você tocou num ponto certíssimo. E aí eu te digo, beleza, isso aconteceu também. A escravidão meio que acabou na França, junto com todo esse momento, com todos esses atos. Mas a escravidão acabou apenas na França. Nas colônias francesas, a escravidão continuou, ok? Então, meio que, mais uma vez, foi só apagar um incêndio ali naquele momento, apenas na França, tá? Nas colônias, o pau estava quebrando de novo, continuando o pau quebrando lá com muito escravo e exploração e tudo mais que uma colônia pode trazer, ok? Mais tarde, aconteceu o seguinte, os homens franceses, nesse sentido de igualdade entre todos os homens, o que aconteceu? Mais da metade dos homens adultos se tornaram aptos a votar, tá? Votar. E aí criaram regras também para os homens se candidatarem a cargos eletivos. Mas aí tinha regras bem mais específicas e pouquíssimos homens naquele momento detinham o perfil para se candidatar a cargos eletivos. Isso continuou muito restrito às elites, à aristocracia, à burguesia. Mas liberou a maioria dos homens para votar, tá bom? Olha só uma outra coisa muito interessante que aconteceu também. No território francês, muito das terras que estavam cedidas à Igreja Católica, era uma concessão para a Igreja Católica, o governo francês tomou de volta para si, para o governo, essas terras francesas, tá? Pegou para o Estado novamente, falou, igreja, não é sua mais não, devolve para cá, agora é minha. E aí o que aconteceu com essas terras? O governo distribuiu, houve uma redistribuição dessa terra, tá? Não era mais da igreja, o governo redistribuiu essa terra para os cidadãos franceses. A burguesia e os camponeses, eles foram os maiores beneficiados com essa nova redistribuição de terra, tá? Alguns trabalhadores rurais também puderam se beneficiar, puderam comprar algumas terras, mas esses pequenos produtores, pequenos proprietários de terra, não se beneficiaram tanto quanto os camponeses e a burguesia, mas meio que foi bom para todo mundo, ok? Vocês perceberam que com isso a Igreja Católica perdeu força na França? Exatamente isso que aconteceu. A Igreja Católica, que sempre teve sua força, a Igreja Católica tinha um território lá. Aí o governo francês tomou para si o papado e a Igreja Católica ficou com muita raiva disso, porque perderam força, perderam território, perderam moral na França. Falei, que merda é essa? O que é isso que está acontecendo? E aí vocês me perguntam, quem era o Papa nessa época? E aí eu respondo para vocês, o Papa era o Papa Pio VI. Ele ficou pistola, como dizem, Papa pistola. E aí, lógico que vocês não vão colocar na redação de vocês que o Papa Pio VI ficou pistola. Mas vocês podem colocar que o Papa Pio VI ficou com raiva, enfurecido. Essa palavra vocês podem usar. Mas basicamente, para vocês entenderem, o Papa ficou muito puto, muito revoltado, muito grilado com isso que estava acontecendo. Falei, que é isso? Pô, tomaram nossas terras na França, a França tá ficando doida. Mas foi isso que aconteceu. Então, a Igreja Católica ficou com muita raiva nesse momento. Bom,
O antigo sistema, então, estava sendo basicamente todo varrido pela Assembleia Nacional Constituinte. A França, agora, ela basicamente tinha departamentos, tinha distritos, tudo bem divididinho, bonitinho, com as suas fronteiras, o que é de quem, o que é o quê. Meio que organizou a casa, organizou o território francês ali, tá bom? Novas assembleias, a partir daí, elas surgiram, elas passaram a ser eleitas, novas assembleias, ok? Uma outra coisa interessante também, todos os juízes passaram a ter que ser também eleitos e não mais indicados, tá? Isso foi um fato muito importante também. O rei Luís XVI, assim como eu disse para vocês, era um rei extremamente fraco, não sabia gerir o seu país, tá? Era um rei fraco e sem vontade. Era um rei que a galera não curtia muito ele. Mas como era uma monarquia hereditária, ele era um rei sem carisma, tá? Ele tava lá, era um rei fraco, o nego não curtia muito ele. Que basicamente era o rei Luís XVI? Um refém da aristocracia, tá? E com certeza absoluta, se vocês pensarem, o rei Luís XVI, ele também não queria a separação dos poderes. A separação dos poderes proposta por Montesquieu, brilhantemente proposta por Montesquieu, ok? É lógico que se a gente pensar o rei absoluto, ainda que ele tenha lá o seu poder legislativo também, ele não queria a separação dos poderes, ele não queria menos poderes para si. E isso dá pra gente entender. Mas ele meio que foi um voto vencido, mas ele também não queria a separação dos poderes. Inclusive, a separação dos poderes, como eu disse, extremamente importante, relevante, brilhantemente trazida por Montesquieu. Inclusive, Montesquieu vai ser uma live que eu vou trazer para vocês também, então aguardem, tá? Aí nós vamos falar muito sobre a separação dos poderes em Montesquieu. Bom, mas vamos lá, voltando para a França aqui. O que aconteceu então nesse momento, tá? Ó, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Áustria, Itália, Bélgica, Suíça olharam com simpatia, com bons olhos para a Revolução Francesa. Mas já vários nobres franceses, eclesiásticos e alguns burgueses discordaram, eram contrários à Revolução Francesa. E o que eles fizeram então? Vazaram da França, vazaram, saíram de lá. E foram para onde? A maioria deles foi para Áustria, tá? Áustria. Porque era meio que vizinho ali, e aí eu vou falar da rainha Maria Antonieta, que ela era a rainha consorte, ela era meio que a rainha da Áustria, mas aí ela casou com o rei Luís XVI, tá? E aí ela era rainha da Áustria e rainha consorte da França também. Bom, só que o que essa galera que foi para a Áustria, o que eles fizeram? Armaram, eles foram para a Áustria, ó, vamos armar contra a França, tá rolando muita coisa chata, inconveniente, ruim na França, tá? E aí, a França declarou guerra contra a Áustria, porque a Áustria nesse momento, intentou invadir a França. Então, a França entrou em guerra contra a Áustria, tá? Na data de 20 de abril de 1792, tá bom? O que aconteceu também? A Prússia falou, opa, tô dentro dessa guerra aí. A Prússia entrou nessa guerra, galera. A Prússia, tá? E aí o que rolou? Rolou aquele papo, vamos invadir. Bota fé nisso. A Áustria junto com a Prússia armando de invadir a França. E aí nesse momento então, com a Áustria junto com a Prússia, tá? A França sofreu uma leve derrota. Não foi a derrota definitiva da guerra, mas uma leve derrota. Porque o exército austro-prussiano, de fato, invadiu a França, tá? E chegou até Paris. Beleza? E aí, voltando a falar de novo da rainha Maria Antonieta, que ela era casada então com o rei Luís XVI, era rainha consorte da França, ela se sentiu também traída pelo rei Luís XVI, ela se sentiu traída pela monarquia francesa, tá? E aí o que ela fez? Ela também armou, ela
acreditando que tinha sido traída, ela encorajou o irmão dela, tá? Que era o imperador Leopoldo II, o Sacro Imperador, era o irmão da Maria Antonieta. E ela falou assim, irmão, o bicho tá pegando lá na França, tô me sentindo traída pelo meu marido, pelo rei, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Tu é o Sacro Imperador aí, vamos lá, vamos invadir mesmo a França. Meio que ela também deu uma conspirada lá, junto com a Áustria, para invadir, continuar invadindo também a França, tá? E aí, o que aconteceu então com toda essa invasão do exército austro-prussiano na França? O rei Luís XVI e toda a sua família real, eles foram aprisionados, encurralados e aprisionados no templo, tá bom? E aí o que aconteceu com isso? Se a gente pensar, o que estava rolando nesse momento? Toda a galera, o povão, a massa, que estava meio revoltosa ali também, o pau quebrando, o que eles pensaram? Gente, que isso? O rei foi preso, tá aprisionado, tá recluso. A galera invadiu aí, prendeu o rei. E o que aconteceu então? A galera, então, o povão, a massa parisiense, invadiu as prisões e mataram vários nobres e vários clérigos que estavam presos, tá? E também, o que o povão fez? Se voluntariou para a guerra. O pau tá quebrando, tá rolando guerra, queremos participar. Então, se voluntariaram para a guerra também, tá bom? Bom, olha só, prestem atenção nisso, tá? O exército francês conteve, tá? Teve uma leve derrota, igual eu falei, mas chegou a conter os prussianos. Isso na data de 20 de setembro de 1792, tá bom? Com isso, com o exército prussiano contido lá um pouco, gerou um pouco de tranquilidade, um pouco apenas. O que aconteceu? Houve uma nova assembleia. E olha só que isso é extremamente importante. O que aconteceu nessa nova assembleia? A abolição da monarquia na França. Extremamente importante isso para vocês. E não só a abolição da monarquia, como o estabelecimento da república na França, tá? Se vocês quiserem anotar essa data, foi 21 de setembro de 1792, tá? Abolição da monarquia e o estabelecimento da república. O rei Luís XVI, então, e aí você, tá, professor, beleza, agora a França é uma república. E o que aconteceu com o rei Luís XVI? Porque já não era mais uma monarquia, era uma república. Beleza, ele foi julgado por essa mesma convenção e foi condenado por traição e foi executado em 21 de janeiro de 1793. Tá? E aí vocês perguntam, beleza, professor, entendi, tô sacando um pouco mais. E o que aconteceu com a Maria Antonieta? A casa caiu para ela também. Ela foi guilhotinada. Apenas 9 meses depois do então rei Luís XVI. Ela foi guilhotinada então em outubro de 1793. E aí, pra gente poder já encaminhar para o final da nossa live, eu vou falar para vocês o que eu preparei aqui para contextualizar esse fim, o fim da Revolução Francesa, os novos rumos da França, o que aconteceu após isso, tá? Que caiu a monarquia, instituiu a república, o rei Luís XVI foi morto, Maria Antonieta também. E aí, o que aconteceu com a França depois disso? Teve paz? Vocês perguntam, a paz. Não, muito pelo contrário, a guerra continuou, tá? Novos países aderiram a essa guerra aí, o pau tava quebrando, o pau continuou quebrando lá na França. E aí entra em cena quem? Um jovem general chamado Napoleão. Jovem e general, nesse momento ainda jovem, ok? E aí ele entrou em cena, e aí como ele era o general, ele decidiu, junto com, obviamente, o exército francês, invadir outros países. Vamos invadir, sempre naquela, vamos invadir, e invadiu. Foi isso que ele fez. Em 9 de novembro de 1799, aí já é 1799, o Napoleão, ele se tornou o líder da França, tá?
E aí, basicamente, para a gente poder, então, finalizar e basicamente entender, até porque as guerras napoleônicas e o Napoleão enquanto líder da França, isso é um assunto para um outro momento, porque senão a nossa live ia ficar muito grande aqui. Eu quis resumir apenas na Revolução Francesa mesmo, para vocês entenderem como que se deu o fim disso aí. E o Napoleão foi uma figura muito importante também nesse final da Revolução Francesa. Então, só para a gente arrematar a Revolução Francesa aqui, depois a gente pode até falar mais sobre Napoleão e as guerras napoleônicas, ok? A Holanda foi ocupada pelo Napoleão e seu exército. O que aconteceu depois disso? A própria Holanda, a Prússia e a Espanha negociaram a paz. Não, vamos lá, vamos acabar com isso aí, não tá legal, guerra não é bom para ninguém. Beleza, entraram nesse consenso de organizar ali uma paz entre eles. Mas a paz foi geral? Não. A maioria dos países ocupados pela França cederam. Entraram nessa aí de paz, de harmonia e de ficar tranquilo também. E se tornaram, inclusive, repúblicas irmãs, tá? Não só instituiu a paz entre esses países, como ficaram ali amiguinhos, de mãos dadas. Não vamos mais fazer essa guerra. Mas, tá? Sempre tem um mas. A Inglaterra, por exemplo, não aderiu a essa paz, tá? A Inglaterra continuou em guerra contra a França. Tá? E aí, uma coalizão formada por Inglaterra, Áustria, Turquia e Rússia, tá? Repeliu o exército francês de volta, tá bom? E aí, para a gente poder de fato finalizar, né? A França estava então teve essa paz com esses países, mas invadiu outros. A guerra não terminou, tá? Só que aí com essa coalizão, eles tiveram que retornar, o Napoleão teve que retornar, ele voltou à França, tá? E aí, nesse momento que o Napoleão teve que voltar à França, ele viveu um mix de prestígio e descrédito, tá? Algumas pessoas, pô, será que esse Napoleão tá fazendo certo? Mas muitos estavam curtindo o que ele estava fazendo, então ele viveu esse mix de sentimentos aí, tá bom? E aí, Napoleão proclamou, então, o fim da Revolução Francesa, tá? E aí, mas mesmo assim, acabou a Revolução Francesa, mas ele ficou ali tentando vender o seu peixe, a sua ideia, os seus ideais de invasão e tudo mais, e de guerra, para outros países também. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aí para vocês a nossa live sobre a Revolução Francesa, um assunto extremamente importante para vocês, para as provas do Enem, tá? Para a redação também, trouxe datas muito importantes. Eu peço para vocês, por favor, compartilhar, né? Compartilhar essa live, mandar para as outras pessoas que também estão principalmente estudando para o Enem e provas de concurso de um modo geral. Essa live, vou subir ela agora, tá? Para o meu IGTV, vai ficar lá, então vocês, por gentileza, indicam para outras pessoas assistirem também. E agradeço, tá? A presença de vocês e toda semana a gente vai estar aqui fazendo live, tá bom? Obrigado, pessoal. A live já vai estar lá para vocês poderem assistir, indique para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Valeu, até a próxima live. E rumo à aprovação.